Bom, hoje a gente vai fazer uma aula, não vai ser tão longa quanto as outras, vai ser a última aula dessa capítulo 10, aula 12. E nessa aula a gente vai analisar o modo fundamental, né? E algumas características no guia retangular. Então, muitos dos guias de onda são fabricados geralmente, né? Tem aqui um guia retangular, a dimensão aqui é B, aqui é A, né? Muitos guias são fabricados, é claro que existem vários tipos de guia, mas para muitas das aplicações em que você quer garantir um modo fundamental numa larga gama de frequências, você usa A igual a 2B. Né? Então, muitos guias satisfazem essa condição. Né? E também, uma vez sabendo isso, a gente sabe mais ou menos quais são as frequências de corte de vários modos. Né? Bom, nessa condição, um parâmetro importante, que como a gente discutiu nas aulas anteriores, é a frequência de corte do modo MN, né? Você teria uma expressão do tipo C sobre... acho que é C sobre 2... É C sobre 2, você tem MP sobre A, aliás, M sobre A ao quadrado, que é um índice associado à variação em X, mais essa frequência de corte em geral, né, raiz quadrada, então, quando B igual a sobre 2, se a gente colocar B igual a sobre 2 nessa expressão, então a gente fica para esse modo, para esse guia de onda, você tem então B é um múltiplo de A, então botar a evidência, vai ficar C sobre 2A, vai ficar, A saiu, fica M2, B igual a sobre 2 fica A em 5, mais 4 N2, né? E você tem as várias frequências de corte para um modo, para um guia de onda, para um guia de onda que tem B igual a sobre 2, né? E aí saber qual é a sequência de modos, isso aqui é uma função de duas variáveis, né? MN. A gente pode fazer um gráfico disso aí e ver mais ou menos. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos, ou seja, fica um pouco complicado ver, mas a gente pode ver, por exemplo, alguns modos de baixa ordem, a sequência desses modos, né? Deixa eu achar aqui, peraí, rapidinho. Nós temos aí, pode fazer um gráfico, né, e ver. Essas alturas aqui são mais ou menos isso aqui é o valor de A, né? Deixa eu comentar aqui, né? Se eu fizer A igual a 2, B igual a 1, né? Tem mais ou menos essa condição. Daí eu tenho essas alturas, esse plot é o plot das frequências, dos valores de frequência em função da coordenada A e B, né? A igual como função de MN, né? Então, deixa eu tentar organizar aqui para a gente poder ver direito. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Se vai elucidar alguma coisa para a gente. Bom, nós temos aqui o modo 1,0 é esse modo. Deixa eu ver se talvez eu deva aumentar isso aqui. Deixa eu aumentar um pouco.
Módulo 1, 0. Esse aqui é 0, 0, a frequência de corte não existe, né? Então, módulo 1, 0 tem essa frequência de corte aqui, né? Módulo 2, 0 tem essa aqui. Módulo 3, 0, módulo 4, 0, módulo 5, 0, né? Daí você vai para o módulo 0, 1, que está aqui. A frequência de módulo 0, 1 é maior que um 0, né? E assim por diante. Então, a gente pode ver assim, dessa forma, todas as frequências de corte possíveis e ordenar, né? Certo? Por isso que eu estou dizendo que é complicado saber a ordem direito, porque tem um modo mais alto aqui, depende de ter um mais alto aqui na frente, né? Então, saber direito quem é mais alto que quem é difícil. Mas a gente pode ver alguns aqui, fazendo uma continha safada, certo? Por exemplo, o modo 1, 0, né? Como esse aqui tem um fator de 4, né? Então, a gente fazendo o modo TE, a gente está falando do modo fundamental, então o único modo que permite um índice 0 é o modo TE, né? Então, começando com TE 1, 0, né? Tem a frequência de corte, que seria C sobre 2A. Próximo modo seria, bom, aí depende, né? M igual a 2, N igual a 0. Ou M igual a 0, N igual a 1. Dá na mesma, né? 4 e 4, né? TE é 0, 1. Né? Vai dar a frequência de corte FC 2,0, que é igual a FC de 0,1. Bom, se for 2, né? Raiz de 2 ao quadrado dá 2, dá C sobre A. Né? Ambos têm frequência de corte C sobre A, né? Bom, o próximo modo, se eu botar, por exemplo, M igual a 3 e N igual a 0, daria 9 aqui, né? Certo? Se eu botar M igual a 1, N igual a 1, vai dar 5, né? Então, o próximo modo seria... Se eu botar 0, 2 aqui, vai ser 16, né? Então, o próximo modo vai ser o TE 1,1 ou o TM 1,1. Ambos têm a mesma frequência de corte. O modo TM, lembrando, ele não tem um índice nulo, certo? Tem que ter ambos não nulos. Então, você tem modos que têm a mesma frequência de corte, que pode se propagar simultaneamente no guia de onda, são chamados modos degenerados, né? Tem a mesma propriedade, certo? Então, aqui você tem a frequência de corte 1,1, para ambos os modos vai ser raiz de 5, né? C sobre 2A. Então, a raiz de 5 vezes essa frequência aqui. Certo? E assim por diante, né? Se a gente quiser ver, teria que ordenar aqui os números, ele pode fazer um programa para ordenar as frequências e descobrir, certo? Olhando aqui também, pode ver, pelo menos em alguns casos, né? Que são as alturas maiores, e cortar essa função e fazer, certo? Deixa isso aqui. 4. Bom, mas o que é importante aqui falar é o seguinte, que é importante, quando você está transmitindo micro-ondas num guia de ondas, garantir que você só propague um modo. E o modo fundamental, que é o modo TE 0, né, o próximo modo de mais baixa ordem de frequência, que é 2 vezes a frequência do modo 1,0, né? Você tem uma oitava, ou seja, uma oitava quer dizer uma frequência que vai desde esse valor aqui até o valor 2 vezes maior, e que só ele se propaga. Qual é a importância disso, né? Antes disso, só colocar algumas coisas aqui, né? Então, o modo fundamental, modo TE 0. Ele tem uma faixa inteira de frequências para ele se propagar, que é de C sobre 2A até C sobre A. Né? O comprimento de onda no vácuo associado a essa frequência, né? F é igual a C sobre lambda no vácuo, né? Está assim, certo? Então, isso aqui vai me dar... É como se isso aqui fosse o comprimento de onda maior possível, esse aqui o menor, né? Então, a faixa de comprimento de onda vai ser A menor que lambda no vácuo, menor que 2A. Então, o maior comprimento de onda que pode se propagar no guia de onda é 2 vezes a largura do guia. Se for de 3 centímetros, são 6 centímetros. E o menor comprimento que pode propagar desse único modo é a dimensão exata lateral, certo? Se o comprimento de onda for menor que esse, ele vai se propagar, daí entra outro modo de propagação.
Qual a importância, por que é importante ter apenas um modo de propaganda? Certo? Porque os dispositivos são baseados na configuração espacial do campo. Lembrando que o modo TN10, né, ele tem um campo elétrico que ele tem um comportamento muito bem definido, ele é um meia senoide, né? Campo elétrico transversal, ele está para cima, na direção Y, e ele é meia senoide, ou seja, o máximo dele está aqui, certo? Em muitas situações você quer acoplar o guia, né? Como eu já mostrei na aula 10, você tem guia de onda, né? Tem uma flange, né? E esse guia de onda você quer conectá-lo a um cabo coaxial, por exemplo, certo? Então o cabo coaxial é um cabo que vai ter um condutor central que vai penetrar no guia, certo? E você vai querer penetrar essa sonda ou essa pequena antena num ponto onde você tem o máximo campo elétrico, né? Se você tem mais de um modo de propaganda, essa distribuição não vai ter um máximo no meio, vai ser uma soma de senoides que vai ter uma combinação maluca aí qualquer, certo? E para cada frequência essa combinação muda, o máximo sai do lugar, certo? Porque você tem vários modos, né? Por exemplo, se você tiver o modo 2.0, você vai ter um campo assim, né? Se você botar uma antena aqui, outra aqui, certo? Se você botar a antena aqui, ele vai captar zero, não vai acoplar com cabo coaxial, né? Então, é importante que, se você está querendo usar uma faixa de frequência de micro-ondas, que nessa faixa apenas um modo fundamental se propague. Então você veja, né? Esse adaptador aí, né, é feito assim, certo? Tem a sondazinha aqui onde? No ponto de máximo campo. Então ele é feito para operar no modo fundamental, no modo TN0. Além disso, né, se você olhar lateralmente, essa posição também em relação à parede de trás é importante. Não está começando no texto, mas vamos só observar, né? Olhando agora aqui, aqui está a flange, né? E aqui está o nosso vestilado, nossa sonda, nosso cabo coaxial, né? Tá aqui, certo? Vai embora para lá. E aqui tem a anteninha, certo? Então, em que posição, né? Ou seja, isso aqui é olhando de lado do guia de onda. Em que posição você vai colocar isso? Vai ser no ponto, né, de máximo, certo? Do campo elétrico. Olha, isso aqui é um curto-circuito, certo? Então o campo elétrico tem um nó aqui, né? O campo elétrico em módulo ele vai ter meio comprimento de onda, ele vai estar em outro nó, né, por exemplo, né? Então você quer que isso aqui esteja num determinado comprimento de frequência, que isso aqui esteja mais ou menos no meio, né, entre dois nós, certo? Você quer o máximo campo, então você quer fazer isso assim, né? Daí em módulo o campo faz isso, né? Então você quer posicionar isso aqui em lambda do guia sobre 4. Então esses adaptadores são feitos de que forma? A sonda no centro, posiciona lambda sobre 4. Mas qual lambda, né? Você tem uma faixa de frequência, certo? Então, por exemplo, se você vai de 8 a 12 GHz, seu guia trabalha nessa frequência, você projeta a sua sonda para ela estar em lambda sobre 4 em 10 GHz, no centro da planta, certo? Então ela vai ser ótima em 10 e vai perder a resposta quando você vai de 8 a 12, certo? Porque esse lambda sobre 4 vai deslocar, né? A frequência aumenta, vai ficar aqui. O máximo vai estar deslocado, você vai perder sinal. Então, a eficiência de acoplamento vai variar com a frequência, certo? Mas, em resumo, né, é importante que você fabrique estruturas operando no modo fundamental e também a posição em relação à parede de trás, nesse exemplo, teria que estar a lambda sobre 4 na frequência central de operação. Certo? Você faria assim. Então, a resposta desses adaptadores varia com a frequência exatamente por causa disso, né? Quando você vai acoplar, depende da posição. Muito bem. Bom, algumas características importantes, né, do guia de onda, né, satisfazendo essa propriedade que a gente acabou de falar, né, B igual a 2A, modo TN0, falando dele ainda, né, podem ser derivadas das expressões para vários parâmetros, né.
frequência de corte, acabou de falar, é C sobre 2A. Faixa de operação é entre C sobre 2A e C sobre A. A impedância de onda, né? ZTE10, né? Ela é, lembrando, né? Ela é maior do que a do meio de preenchimento. Então vamos admitir que nós temos no guia vazio, que é o caso em geral, né? Então isso aqui é K0, né? Porque agora no NG é igual a 1, é K0 sobre beta Z0, né? Z0 é a impedância do vácuo, que é o meio de preenchimento. Beta, por sua vez, é K0, né? 1 menos FC sobre F ao quadrado. FC está aqui, ele pode substituir, e você tem então a expressão para a impedância de onda, né? Do modo T10. Né? Você vai ter aí Z0, né? 1 menos C sobre 2AF quadrado. C sobre 2A é a frequência de corte e F é a frequência elevado ao meio. Né? A impedância de onda varia também, né? Com a frequência, certo? Campo elétrico, né? Como é que é o campo elétrico do guia? Bom, é aquela expressão. É igual a amplitude, né? A função seno, né? É a função que é máxima em x igual a sobre 2. E aponta no sentido a y, né? Campo magnético, tem uma expressão para ele, né? Mas o campo transversal magnético, pelo menos, que é o importante aqui, né? Ele vai ser parecido com esse. Isso sobre a impedância na direção x, né? É sobre Z10, né? Chamado de ZTE10. Mesma função, certo? A x, né? Deveria ser menos, né? YX dá menos Z, então aqui tem que ser menos, certo? Se não for, porque tem um erro, né? Estou vendo aqui na expressão que deve estar errada, certo? Né? Campo elétrico na direção Y, produto vetorial de E com H transversal tem que dar na direção Z, então YX dá menos Z com menos dá mais. Então, tabela 10.1, certo? Anote aí, tabela 10.1 tem um erro de sinal, certo? Não posso dizer que a direção Z está errada, mas a direção X está, o HX, né? Aí fica fácil, o vetor de point, né? Densidade de potência, componente axial, o módulo 0, né? Vai dar módulo de E ao quadrado sobre, aqui rigorosamente é 2Z conjugado, mas admitindo na região F maior que C sobre 2A, né? Então, se não, eu teria botar um conjugado aqui, certo? Mas nessa região, isso aqui é real. Então, ZTE10, C no quadrado, né? Essa é a componente axial do vetor de Poynting. E aí você pode botar a expressão, né? Isso varia com a frequência. Jogando a expressão de ZTE10 está aqui, né? Isso aqui vai dar. Na verdade tem um errinho aqui, viu? Isso aqui é menos, viu? Porque beta é isso aqui, né? Então essa raiz aqui tem que estar embaixo, né? Então eu botei menos do meio aqui, certo? Então o vetor de Poynting, só para você perceber uma nuance importante, né? Módulo de E ao quadrado, né? Vezes a raiz sobre 2E0, né? C ao quadrado. O que acontece na frequência de corte? A densidade de potência na direção Z vai dar 0. Daí ela vira puramente imaginária, ou seja, a partir daí não tem mais potência ativa fluindo no guia, né? Acabou-se, certo? Então, para F menor que FC, isso aqui se torna imaginário. Bom, e outras expressões, uma delas é a constante de atenuação, que é importante a gente ver, certo? Apesar de não ter derivado, ele falou como é que chega a ela, né? Então é importante saber como ela se comporta, pelo menos. Essas coisas que eu acabei de calcular estão aqui nessa tabela 10.1, né?
certo? A frequência de corte, certo? A faixa de operação, o número de onda de corte, né? Na realidade, isso aqui é o KC, né? KC que vira o K10, né? M π sobre A ao quadrado mais N π sobre B ao quadrado, que dá raiz quadrada, que dá π sobre A, né? Impedância de onda, né? Menos o meio, beta 10. Comprimento de onda no guia é 2π sobre isso aqui, que vai dar isso aqui, certo? Campo elétrico, campo magnético, aqui tem esse errozinho, né? Que seria menos. Tem que verificar se esse sinal está correto, não tenho certeza, teria que verificar a formulação, né? Aqui está o vetor de ponte, a potência ativa é a integral dessa função. Integral de seno ao quadrado, né? Se a gente fizer o cálculo da integral, né? Integral dx seno ao quadrado de πx sobre A de 0 a A, integral em dy, né? De 0 a B, que é A sobre 2. Essa integral dupla vai dar A sobre 2. Isso aqui dá 1 menos cosseno de 2 vezes esse argumento. A integral do cosseno vai dar 0. Né? Então vai ficar sobre 2, né? Vai ficar a integral de dx sobre 2, que vai dar A sobre 2. Então A sobre 2 ao quadrado. Então essa integral dá A sobre 2 ao quadrado. Né? Então é pegar isso aqui e botar A2 sobre 4. Né? Aqui tem um AB, né? B igual a A sobre 2. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, viu? Integral disso aqui dá A2 sobre 4, né? Com 2 dá 8, né? Uma coisa estranha aqui, né? Deixa eu ver se tem uma coisa errada aqui. De 0, não, desculpe. Não, tá certo. De 0 a B em dy dá B igual a A sobre 2, né? Dá A sobre 2. Isso aqui é 1 menos cosseno de 2πx sobre A sobre 2, integral de 0 a A dx. Essa dá 0, essa aqui vai dar 1 meio de A. Então dá A sobre 2 ao quadrado. A sobre 2 ao quadrado. Então, só verificando aqui. Densidade de potência está certo. Integral do seno ao quadrado, que dá A2 sobre 4. Então seria A2 em cima sobre 8, né? Obviamente essa expressão está errada, né? Isso aqui não é aqui, rapaz. Isso aqui está errado. Para começar, para ser em cima, não é para ser embaixo, né? Tem um erro aí, certo? Então aqui seria A2 sobre 4 sobre 2 seria A2. É até bom de fazer essa conta, né? Agora que eu estou vendo que está errado. Sobre 8, certo? Essa é a potência do modo T é 10, né? Quadrado da área, né? Densidade de potência, que é 2 sobre 0. Então deve dar isso aí, certo? Está correto. Muita coisa para corrigir aí, né? Bom, e finalmente a atenuação do modo, pode ser que haja algum errinho de cálculo, tá certo? Tem que revisar isso aí, mas eu fiz isso com certo detalhe, né? Eu estou preocupado porque eu errei isso aqui, né? Bom, mas de qualquer forma, essa expressão, mais importante de observar de que forma a atenuação, a constante de atenuação, varia com a frequência, certo? Isso é uma coisa importante. Ou seja, se você quiser ter poucas perdas, em que região de frequência da banda de propagação você vai trabalhar, né? Então a gente olha aqui a função, essa função aqui, né? Para f muito grande, esse aqui dá 1, tá certo? Esse aqui também, né? Você tem o valor limite aí, mas essa função tem esse comportamento, certo? Isso aí é a constante de atenuação em unidades arbitrárias, né? Aqui é alfa, como função da frequência, né? Sobre F10, né? Frequência relativa. F sobre F10 igual a 1 é a frequência de corte. Então
Então, se você se aproximar da frequência de corte, a atenuação se torna infinita, muito grande. Né? Se você se afastar, né, da frequência de corte, estiver bem próximo da frequência de corte para o próximo módulo, você tem uma atenuação muito baixa. Né? Então, aí a questão depende do tipo de aplicação, né? Mas pode ser que você queira usar um guia de onda para transmitir uma maior distância, uma certa quantidade de potência. Você vai tentar operar, certo? E acoplar, né? Ou seja, a sua sonda teria que operar, não é em lambda sobre 4, mas em lambda sobre 4 associada a essa frequência aqui, né? Certo? Então, observe isso aqui, né? Isso aqui dá quase 2, né? Se você vier para cá 1.2, dá mais do que o dobro, certo? Você perde metade, né? Ou seja, um fator de 2 quer dizer que é exponencial de 2 vezes maior, né? Certo? Né? Ou seja, é muito mais, certo? Porque é 2,7 elevado ao quadrado vezes mais potência, né? Você está perdendo, certo? Então é importante observar isso aqui, né? Você pode escolher a sua conveniência baseado nessa concentração, como vai operar, né? O seu guia de onda. Bom, vamos falar agora sobre uma questão importante que a gente introduziu lá, certo? Falou rapidamente, mas tem o fato de você confinar o campo eletromagnético entre as paredes, né? Dá luz a algo chamado dispersão de guia de onda. Então, isso é um tipo de dispersão que é associado ao fato de você ter que restringir a liberdade do campo elétrico ou magnético. Ele tem que se ajustar às paredes, certo? Então, por causa disso, né, aparece uma relação não linear entre constante de fase e frequência. Toda vez que isso acontece, ocorre esse fenômeno chamado de dispersão. Ou seja, dispersão é o fato da velocidade de fase depender da frequência. Né? Isso é algo adicional, né, em relação ao que a gente já falou anteriormente, dispersão material. Só lembrando, né? Dispersão material vem de onde? Olha, a velocidade de fase num meio de propagação qualquer, né, cujo índice de refração é n, é dada por velocidade de fase igual a C sobre n. Uma onda plana no meio qualquer, certo? Não tem guia de onda, não tem nenhuma restrição. Né? Se n for independente da frequência, se n depende de f, então Vp, que é a velocidade de fase, não depende de f. Tá? Então quer dizer que se você injeta um pacote de onda, né, com mais de uma componente de frequência, cada componente de frequência viaja com a mesma velocidade de fase. Quando você reconstrói essa informação, todas as componentes de Fourier chegaram juntas, então você reconstrói exatamente uma réplica do que você mandou. Né? Quando isso não acontece, ou seja, quando o Vp, a velocidade de fase, depende da frequência, cada componente de Fourier, ou seja, cada harmônico, chega num tempo diferente. Quando você vai reconstruir, você distorceu, porque não é a mesma coisa. Né? Então, dispersão é isso, né? A gente já discutiu isso anteriormente, capítulo 7. Né? Isso, a material, surge exatamente do fato do índice de refração rigorosamente depender da frequência. Né? Tem aquela ressonância do material, etc. Né? Agora, existe um outro mecanismo que, mesmo que não exista a dispersão material, né, mas vai causar o fato da velocidade de fase ser uma função da frequência. Né? Devido a esse mecanismo aqui. Esse mecanismo é novo, né? É o fato do campo ter que satisfazer condições de contorno, e nesse caso, a constante de propagação, que vira constante de fase quando é beta real, né, é uma função não linear da frequência angular, digamos, né?
Porque se ela fosse beta sobre ômega, né? É a velocidade de fase, se estiver lembrado, certo? Né? Por exemplo, né? Se beta é igual a K do espaço livre, né? K igual a ômega sobre C, aliás, ômega sobre beta, ao contrário. Velocidade de fase, né? É ômega sobre beta, né? Certo? Tempo a menos 1, metro a menos 1, metro por segundo, né? Então, ômega sobre beta. Se beta é linear com a frequência, certo? A velocidade de fase é independente da frequência. Se beta é não linear com a frequência, então a velocidade de fase depende da frequência. Então, o que acontece no guia de onda? Devido às condições de contorno, beta, ele vira K ao quadrado, que é o número de onda no meio material, menos um parâmetro que depende da geometria, que é o número de onda de corte ao quadrado. E dessa função você tem aqui, beta é raiz quadrada de K ao quadrado menos KC ao quadrado. Automaticamente, devido a esse parâmetro aqui, certo? Devido à existência do parâmetro geométrico, né, beta vira uma função não linear da frequência que está embutida aqui dentro. Então, se beta é a função não linear da frequência, quer dizer, velocidade de fase é a função da frequência. E aí você tem dispersão. Né? Certo? Então, vamos determinar essa... É importante verificar quem é essa relação de dispersão. Vamos calcular aqui. Né? Então, você tem aí... Só lembrando, né? Beta ao quadrado mais número de onda de corte ao quadrado igual a K ao quadrado. Né? Vamos admitir um guia de onda, né? Com NG igual a 1. Né? Deixa eu ver se eu estou fazendo isso aqui também. Acho que sim, né? Vamos admitir, por simplicidade, né? NG igual a 1, né? Então, ou seja, sem preenchimento. Então você tem K igual a ômega sobre C. A frequência de corte sai dessa uma definição semelhante a essa aqui, é ômega de corte sobre C. Né? Então você tem frequência, um parâmetro geométrico, depende da geometria, essa frequência de corte, né? Angular, né? Então você vai ter beta 2 mais ômega C sobre C ao quadrado igual a ômega sobre C ao quadrado. Você tem então o que, né? A relação entre beta, entre ômega e beta, né? Vai ser, multiplicando todo mundo por C, vai ser ômega 2 igual a beta C ao quadrado mais, isso aqui é ômega C, né? Ômega C ao quadrado. Ou seja, a relação, a raiz positiva vai ser ômega igual a raiz de beta C ao quadrado mais ômega C, ômega subscrito C ao quadrado, né? Certo? Ou seja, né? Então, se eu quiser calcular, bom, velocidade de fase vai dar ômega sobre beta, né? É importante observar, isso aqui é que chama a relação de dispersão. Esse diagrama, essa função ômega de beta que está aparecendo aqui, né? Isso aqui é fixo pela geometria do guia. Aquela geometria tem uma dependência com os padrões geométricos. Isso aqui é a constante de fase, né? Então, essa função é chamada a relação de dispersão. Tá frio, né? Quer que eu aumente? Deixa eu aumentar aí. De repente ficou. Então, essa relação é chamada relação de dispersão, né? Relação entre ômega e beta, e essa relação diz o comportamento de uma determinada estrutura, né? Não só aqui, né? Se você tiver uma dispersão material, você determinando a relação ômega de beta, você tem a relação de dispersão nesse material, certo? E essa curva dá muita informação. Vamos ver aqui algumas características dessa função, certo? Reproduzindo aqui, ômega igual a beta C ao quadrado mais ômega C ao quadrado, né? Observe que isso que a gente está discutindo vale para qualquer guia, né?
certo? Pode ser o guia cilíndrico, pode ser retangular, porque isso aqui, quem vai mudar para cada um vai ser essa funçãozinha aqui, mas o resto é a mesma coisa, certo? Então, o que a gente pode ver dessa relação, né? Quando o beta é nulo, certo? Quer dizer, o menor valor de beta é beta igual a zero, né? Beta igual a zero é o seguinte, beta é a frequência espacial, né? Quando o beta vai aumentando, certo? Aumentando até virar função constante. Isso acontece, beta igual a zero acontece no corte, certo? Ou seja, é como se a curva mediana começa a aumentar tanto, tem curva mediana mínima, né? Certo? Mas se você fosse estender isso para curva mediana menores, ele não vai se propagar, né? Então, para beta igual a zero, isso aqui vai dar ômega igual a ômega C. Ou seja, na realidade, no corte, exatamente no corte, né? Ômega igual a ômega C, se beta igual a zero, né? Ômega vai dar ômega C. Ou seja, exatamente na frequência de corte, quando o curva mediana começa a ficar longo, certo? Ao ponto de você estar na região de corte, certo? Observe, né? No corte, certo? O comprimento de onda no espaço livre vale lambda zero igual a 2A, certo? Mas o comprimento de onda no guia vale infinito. Ou seja, o comprimento de onda do lado de fora é uma coisa, dentro do guia ele vai ter aquele valor que se ajusta, né? Essa questão de faz aí, certo? Então, do lado de fora seria um 2A. Você joga uma onda eletromagnética de 2A, tenta entrar no guia de onda, né? Ela, se você tiver um pouquinho menor que 2A, ela entra, certo? E vai se propagar, uma parte dela vai entrar, certo? Mas o comprimento de onda que ela vai ter vai ser um comprimento de onda muito grande, certo? Ela está muito próxima do corte, né? Que não é o mesmo comprimento de onda da onda que estava dentro, certo? Ou seja, ilustrando, né? Que está um guia de onda. Você vê a onda com comprimento de onda assim, espacial, né? Quando chega aqui, faz isso, ó. Comprimento de onda espacial. Muda. Totalmente. Né? É outra coisa. Bom, mas voltando aqui. Bom, esse é um ponto característico. Beta igual a zero, ômega igual a ômega C. Beta muito grande, né? O que acontece? Ômega igual a... Isso aqui domina, né? Ômega igual a beta C. Então quer dizer que a velocidade de fase para ômega muito grande, que é ômega sobre beta, é a velocidade da luz. Né? Então essa curva, né, essa função aqui, ela é uma função não linear, mas para beta muito grande ela se torna uma função linear. Né? Bom, deixa eu só escrever aqui, velocidade de fase, né, é ômega sobre beta, né? Ou, se a gente quiser, né, beta ao quadrado é igual a K2, que é ômega 2 sobre C2, né, menos ômega C ao quadrado, né, sobre C ao quadrado, certo? Essa é a mesma relação, né? Isso aqui vai ser ômega sobre C, né? Raiz quadrada de 1 menos ômega C sobre ômega. Ele já sabia essa relação, né? Ao quadrado, né? Então, se eu fizer ômega sobre beta, certo? Vai dar C sobre isso, né? Ou seja, a velocidade de fase é uma função que varia com a frequência dessa forma aqui. 1 menos ômega C ao quadrado sobre ômega ao quadrado, raiz quadrada, ou, se você quiser, temos da frequência em ciclos por segundo em Hertz, né? 1 menos Fc sobre F ao quadrado, né? Pela B, né? O que a gente observa nessa expressão? F é sempre maior do que Fc, né? Então a velocidade de fase tem uma característica interessante, ela é sempre maior do que a velocidade da luz no vácuo. Então, a primeira coisa interessante do guia de onda, a velocidade de fase é maior do que a velocidade da luz no vácuo, certo? Então a gente sempre se perguntou, isso é possível? A resposta é sim, pode, né?
que não é transporte de informação, é a velocidade que um observador teria que viajar para ver uma fase constante. Então ele teria que estar a velocidade acima da velocidade da luz para ver uma fase constante. A velocidade que mede o transporte de informação, a gente já discutiu antes, é a velocidade de grupo, né? D ômega, D beta. Tá? Isso aí, né? Então se eu pegar ômega, a função ômega de beta, que é a função beta de ômega, a função ômega de beta está aqui em cima. Então vamos calcular a derivada, D ômega, D beta. É 1 sobre essa raiz, né? É 1 sobre ômega, né? Certo? Derivada disso aqui, 1 sobre isso, né? 1 sobre ômega. Derivada disso aqui vai dar C2 vezes 2 beta, né? Vezes 1 meio, certo? 1 meio da derivada dá 1 meio de 1 meio de 1 sobre isso, que dá 1 sobre 2 ômega. Derivada disso aqui vai dar C2 vezes beta, né? Ou seja, isso aqui vai dar... Está faltando um 2 aqui. Derivada de beta ao quadrado é 2 beta. Então tem um 2 aqui que eu esqueci, certo? 2. Vai dar o que então? 2 com 2 cancela. C2 dividido por quem? Ômega sobre beta, que é a velocidade de fase. Então isso aqui é a velocidade de grupo. É C2 sobre velocidade de fase, né? Tá? Então aí você tem, se a velocidade de fase é dada por isso, né? C2 sobre isso é C vezes isso aqui. Pode botar assim, né? E aí você tem esse número aqui é menor que 1, né? VG é menor que C. Né? Então, velocidade de grupo menor que a velocidade da luz, velocidade de fase maior que a velocidade da luz. Isso aqui faz sentido, né? Observe que dessa relação aqui, né? Produto VP com VG é igual a C2. Ou seja, isso aqui é média geométrica das duas, né? C é a média geométrica das duas velocidades, né? Certo? Deixa eu só mostrar aqui, mais ou menos, ilustrar esse princípio aqui dessas velocidades, né? Tá aqui. É isso aqui mesmo. Aqui, né? Aqui eu vou... Bom, aí tá as assíntotas, né? Isso aqui é o que mesmo? Esse A é... Bom, vamos fazer aqui pra gente ver. Tá lá. Bom, isso aqui é a relação de dispersão que a gente acabou de falar, né? Essa vermelha aqui, certo? Ômega, função de beta, né? Beta igual a zero, você tem a menor frequência que se pode propagar no guia, você não tem, ou seja, tem essa região proibida aqui, né? Não tem frequência que se propaga no guia abaixo de frequência de corte, né? Isso aqui é ômega sobre ômega C igual a 1. Daí você vai aumentando a frequência ou a constante de fase, você chega no regime beta muito grande, você tem a relação assintótica, e aqui a tangente desse ângulo é ômega, né, sobre beta, que dá a velocidade de fase, né? Velocidade de fase, então essa aqui, a velocidade de fase dessa reta é igual a C, né? Que é ômega sobre beta para ômega muito grande ou para beta muito grande, né? Então a velocidade de fase sempre vai ser essa razão, né? Isso aqui sobre isso, que é maior do que a declividade dessa reta, né? E a velocidade de grupo é a tangente, cuja declividade é sempre menor do que a dessa reta. Se eu for aumentando a frequência, né, eu vou chegar muito próximo, ambas vão começar a ficar iguais à velocidade da luz, né? No vácuo, certo? Muito bem.
Duas questões finais só, para a gente entender por que essa velocidade de fase é maior que a velocidade da luz, né? Por que a atenuação se torna muito grande quando a frequência se torna perto da frequência de corte, né? Existem razões simples para isso. Vamos só olhar aqui. Tá? O que é a velocidade de fase, né? A nossa interpretação, a gente falou na aula anterior, né? Que uma onda guiada, uma guia de onda, pode ser vista como uma superposição de ondas planas, né? Ricocheteando nas paredes. Sabe? É como se fosse uma espécie de ondas planas fazendo isso, né? Ângulo de incidência igual a ângulo de refração, uma vai para cima e uma vai para baixo, né? No caso específico aí da nossa modo fundamental, certo? A onda não faz isso assim não, certo? Ela faz isso. Quando o modo tem dois índices MM diferentes dela, ela vai fazendo isso aqui, certo? É como se a onda plana vai ricocheteando nas paredes laterais, então vai batendo e formando figuras fechadas, na realidade, no final. A última reflexão vai coincidir com a primeira, se você olhar de trás. Mas quando é modo fundamental, ele só tem um índice, ou seja, só tem a onda, o vetor de onda, né? O vetor de onda dessa onda plana é o K, né? O K, que tem um componente transversa, que é o KY, né? Que é o KX, isso aqui é a direção X, tá? Isso aqui é a direção Z. Então ele tem um componente X, que é o KX, que é π sobre A, que é o número de onda de corte na direção X. É o componente de Z, que é o beta. Certo? Beta 1, 0, Z. Então essa onda se reflete, né, lateralmente assim, certo? Essas exponenciais viajantes na direção X combinam para dar a função seno em X, né? Exponenciais complexas com argumentos de X dão a função seno, né? Então essas ondas planas ricocheteiam, refletem, se refletem. Primeira pergunta, por que a velocidade de fase é maior que a velocidade da luz, né? A velocidade de fase é a velocidade que um observador viajaria nessa direção para ver a frente de onda constante, fase constante. Então observe, né? A onda plana, o plano de fase da onda plana é assim, certo? Então, o observador viajando ao longo da onda plana, ele vai na velocidade da luz, igual assim. Então, por exemplo, entre esses dois pontos, ele anda um comprimento L, né? Num determinado instante de tempo, né? O indivíduo que vai aqui nessa direção, ele tem que acompanhar, ele está nesse plano aqui, certo? Para ele ver o mesmo plano, esse plano estendendo para cá, ele tem que chegar até esse ponto aqui, no mesmo tempo que esse. Ele tem que andar L' no mesmo tempo que esse aqui anda, L, certo? Ou seja, ele anda mais no mesmo tempo. Então a velocidade desse aqui, que é a velocidade de fase, é ômega sobre beta, é maior que a velocidade da luz, que é a velocidade desse cara aqui, que é ômega sobre K, que é igual a C, né? Então esse cara vai a C, esse cara tem que ir mais rápido para poder ver a frente de onda constante. Essa é a razão, né? De você estar, certo? Essa velocidade de ser maior que a da luz, né? A segunda questão aqui deixa eu só fazer um desenho aqui, né? Então, os vetores de onda, né? Posso ver esse cara aqui um pouquinho. Isso aqui é um ângulo, né? Que ele pode falar. Tá? Esse ângulo é variável. Então, olhando a onda guiada como superposição de ondas planas, andando desviada em relação ao eixo, uma para cima, uma para baixo. Isso aqui é a componente de X, que é π sobre A, né? Isso aqui é o beta 1, 0, certo? A direção Z. Tangente de θ é igual a π sobre A, beta 1, 0, né? À medida que você... veja, à medida que a frequência aumenta, certo? Beta aumenta, né? A gente acabou de ver em relação à expressão. Então, quando o beta aumenta, tangente de θ diminui, certo?
Então, quando você se afasta da condição de corte, então a sua onda se anda cada vez mais rasa, né, em relação ao eixo Z, certo? Né? Beta, ou seja, ela se aproxima a onda plana se aproxima mais do eixo Z. Quer dizer que o número de reflexões nas paredes diminui, certo? Menos reflexões, né? Se você começa a baixar a frequência em direção à condição de corte, beta começa a diminuir até chegar a zero, certo? Quando beta chega a zero, né, isso aqui vira infinito, né? Tangente de θ infinito dá pi sobre 2, ou seja, a onda começa a fazer isso. Na condição de corte ela fica fazendo isso. Não se propaga, fica batendo para um lado e para o outro, certo? Mas o que acontece? Se você diminui a frequência em direção à condição de corte, o número de reflexões começa a aumentar bastante e cada reflexão você tem uma perda, né, de reflexão, certo? Então a atenuação aumenta. A atenuação aumenta absurdamente à medida que você vai na direção do corte, certo? A quantidade de atenuação aumenta à medida que você chega em direção à frequência, diminui até chegar à frequência de corte. Porque o número de reflexões começa a se tornar muito grande. Então essa é a razão, certo? Bom, com isso a gente termina esse capítulo 10, né? E na próxima aula a gente vai fazer agora exercícios, né, de revisão para o quarto exame, né? Tem alguma questão, uma dúvida em relação a esse capítulo? Não tem dúvida. O exercício começa a aparecer. Certo. Então vamos começar a trabalhar aí nos exercícios para a prova. Certo? Ok.